Bom dia, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje a gente vai começar a falar sobre genética, primeira lei de Mendel. Primeiro, né, lei de Mendel. Quem foi Mendel, né? Bom, Mendel foi um monge que viveu no século XIX, ele era austríaco e ele fez um grande trabalho aí utilizando ervilhas, né? Qual o intuito do Mendel, né, em relação a esse trabalho? Era observar e entender por que eu tinha ali algumas variedades de ervilha, sendo que era o mesmo organismo, e por que eu tinha ervilha amarela, ervilha verde, ervilha lisa, ervilha rugosa, certo? Bom, por que o Mendel trabalhou com as ervilhas para entender a diversidade dos seres? Primeiro porque a ervilha era de fácil cultivo, né? Ela tinha um ciclo curto de vida, né? Então é muito mais fácil você trabalhar com ervilha ali, manipular a ervilha do que um animal. E também a ervilha ela tem várias características para ser observada. Então, dentro das ervilhas você tem a forma da vagem, você tem a cor da vagem, a forma da semente, a cor da semente, a cor da casca, a posição das flores e a altura da planta, né? Bom, é claro que aqui no quadro está mostrando aí o que é dominante e o que é recessivo, mas até então ele não sabia o que era isso, enfim. Só para a gente relembrar um pouquinho, vocês aprenderam já um pouco do recessivo e dominante lá no primeiro, em sala de aula, né? E também aprenderam sobre o fenótipo e genótipo, né? Então, fenótipo é aquilo que eu vejo, né? A característica que eu vejo. Então, olha a flor que eu coloquei aí, existe uma flor, duas flores rosas e uma flor branca, né? Esse é o fenótipo. Para a planta ser branca, qual tem que ser o genótipo dela? O que é genótipo? O gene, né? Que vai ali trabalhar, se expressar para determinar aquela característica. Nesse caso é a cor, tá bom? Bom, o trabalho de Mendel, pessoal, durou aí por volta de uns 10 anos, né? Não é tão simples assim. E aí, como foi a experiência dele? Mendel pegou ervilhas amarelas. Eu vou mostrar para vocês aqui só a relação da cor da semente, tá? Na apostila até tá como o aspecto da semente lisa ou rugosa, mas o princípio é o mesmo, tá? Bom, Mendel pegou então ervilhas amarelas e ele cruzava essas ervilhas sempre da mesma cor e sempre dava ervilhas amarelas. Até aí, ok, natural, né? E ele também fazia isso com as ervilhas verdes, né? Então, eles sempre estavam cruzando ali as ervilhas e aí sempre o resultado eram ervilhas verdes. Bom, aí ele chamou essas ervilhas de linhagem pura, né? Porque não tinha uma mistura com outro tipo de ervilha, de outra cor, no caso, que a gente está trabalhando, né? Bom, aí o que ele fez? Ele começou a cruzar as ervilhas amarelas com as ervilhas verdes. E qual era o resultado? Eram ervilhas 100% amarela, né? Então ele achou interessante isso, né? Ele falou, pô, eu coloquei a verde, o que aconteceu aqui, né? Bom, aí o que ele fez? Ele pegou, então a gente chama essa aqui de geração parental. Ele pegou as ervilhas da geração 1 e cruzou entre elas. Então ele pegou uma ervilha, essa ervilha aqui amarela, e cruzou com a outra ervilha amarela. E o que ele observou? Ele observou que da segunda geração, 75% eram ervilhas amarelas. Porém, nasciam aí 25% de ervilhas verdes. Então ele achou interessante isso, né? O que Mendel observou então? Ele observou aí que existe uma questão de dominância e genes recessivos, né? Então, mostrando aqui, ó, quando ele cruzou a ervilha verde com a ervilha amarela, ele só teve amarela, né? Dessa amarela, ele cruzou entre si, né,
dessa geração, e aí ele obteve esse resultado: 75% ervilhas amarelas e 25% ervilhas verdes, né? Então Mendel, ele falou assim, poxa, ele não falava ainda de meiose, ele não tinha esse conhecimento, né? A meiose, ela surge aí, né? O descobrimento da meiose veio 35 anos depois dos trabalhos de Mendel. Mendel fez o seu trabalho ali em 1865, a meiose apareceu em 1900, né? Então, ele observou que existia, primeira coisa, né? As características tinham um par de fatores e que hoje a gente chama de genes, né? E que elas eram separadas aí dependendo do seu descendente, né? E aí hereditariedade, né? Ou seja, as características são passadas de pais para os filhos, certo? Bom, então, quando a gente vai fazer um exercício, né, a gente passa esse quadro para vocês para entenderem melhor. Então, se são dois fatores, e esses fatores, os dois não vão para o mesmo indivíduo, a gente separa, né? Então, a ervilha amarela, ela é vezão e vezinho, vezão, né? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. A ervilha, a gente colocou aqui letras para determinar os genes, né? Então, a ervilha verde, ela tem uma característica recessiva. Então, ela é vezinho e vezinho. A amarela tem uma característica dominante. Então, a gente vai usar a mesma letra, porque é um gene que tá por uma mesma característica, então é a mesma coisa, só que ela é dominante, né? Então, a gente vai usar vezão e vezão, certo? E aí, o que surgiu? O verde só pode mandar um alelo, mandou o vezinho, e o amarelo só pode mandar um alelo, então mandou vezão. A mesma coisa você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Ah, professora, mas eu sou a cara da minha mãe. Independente, tá? Independente. Você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe. É a mesma coisa a ervilha. Eu sei que 50% dela é da ervilha verde e 50% é da ervilha amarela, tá? Bom, então eu cruzei aqui vezão e vezinho e vezão e vezinho, tá? E aí eu acabei obtendo esse resultado. Então, como que eu posso resolver esse exercício? Eu pego as ervilhas amarelas, que elas são vezão e vezão, coloco nesse quadro aqui que parece o jogo da velha, tá? E aí eu tenho as ervilhas que são verdes, vezinho e vezinho. Lembrando outro termo que vocês aprenderam, né? Homozigoto são os alelos iguais, tá? E heterozigotos que têm os alelos diferentes. Bom, aí as ervilhas amarelas, elas, né, foi separado aqui, e aqui também eu separei os alelos, certo? E aí eu faço assim, como se fosse uma batalha naval, né? A primeira probabilidade do filho é ter que genótipo? Vezão da mãe, faz de conta que é a mãe, tá? Vezão da mãe e vezinho do pai. Qual é a segunda probabilidade? Vezão da mãe e vezinho do pai. Terceira, vezão da mãe e vezinho do pai. A mesma coisa aqui, vezão da mãe e vezinho do pai, né? Qual é o meu resultado? Eu tenho 100% de ervilhas heterozigóticas, né? E qual é o fenótipo dessas ervilhas? Ervilhas amarelas, tá? Só que esse amarelo, eu olhando, é a mesma coisa que o amarelo daqui, tá? Não é um amarelo mais escuro, mas não existe isso. Mas o genótipo é o mesmo das ervilhas lá do início, das ervilhas amarelas lá do início? Não. Aqui eu já tenho, dentro do genoma das ervilhas, um componente para característica verde, só que não se expressou. Por quê? Porque o alelo, né, que determina a cor amarela, ela é dominante. Então, dominou sobre o alelo da ervilha verde, certo?
Continuando, pessoal. Então, olha ali que a gente colocou, né? Eu coloquei esse slide para a gente entender, ó. Esses fatores que a gente acabou de aprender são recebidos de uma geração parental. Assim, cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam durante a formação dos gametas. Então, eu tenho aqui vamos brincar aqui, né? Faz de conta que essa ervilha amarela é a mãe e o verde é o pai, tá? A mãe, ela tem 2 alelos, no caso dela é vesão e vesão, para uma característica, para determinar uma característica em um gene, né? E o pai tem 2 alelos também para determinar uma mesma característica. Então, esse alelo, né, vai ali para os filhos, vamos dizer assim, e vai parear, vai ficar no ladinho desse mesmo alelo, porque ambos os alelos determinam uma característica, e essas características são separadas na meiose. Então, por exemplo, uma ervilha, faz de conta pra gente entender melhor, que essa ervilha aqui, ela tem óvulos, tá? Claro que não é assim, reprodução de vegetais a gente vai ver mais pra frente, mas só pra gente entender. E nesses óvulos, tem filho que ela vai mandar vesão e tem outro filho que ela vai mandar vesão também, nesse caso, né? O pai também tem espermatozoide que ele vai mandar vesão e tem outro espermatozoide que vai mandar, vezinho, e o outro espermatozoide vezinho também, né? E lá na fecundação você vai ter a formação de um indivíduo, deixa eu só voltar aqui, de um indivíduo vesão e vezinho, tá? Porque foi pareado alelos por uma mesma característica, tá? E por que essa ervilha que é vesão e vesão, ela vai se separar, né? Eu vou ter... Como que eu separo? O Mendel não tinha esse conhecimento de meiose, né? Porém, ele percebeu que tinha já um mecanismo para separação desses fatores, que até então ele chamava de fatores, né? E aí, com a meiose, a gente entendeu um pouco melhor isso, né? Então, olha aqui na imagem, eu tenho um cromossomo, olha essa situação. Eu posso ser azão e azinho, tá? Faz de conta que isso aqui é para característica da cor dos olhos. Então, quem é azinho tem os olhos claros, e quem é azão e azinho tem os olhos escuros. Nesse caso aqui, o indivíduo, ele tem os olhos escuros, seu fenótipo são os olhos escuros, porém o seu genótipo é azão e azinho. Então, eu como mulher, no mês eu vou ovular um óvulo que tem ali um alelo azão. No outro mês, pode ser que o meu óvulo tenha um azinho, certo? Então, como que ocorre essa separação? Através da meiose, tá? Então, olha lá, eu tenho um gene alelo, azão, e o outro azinho. Então, eu sou um indivíduo que sou azão e azinho. E aí, no processo de meiose, que a gente vai ver mais pra frente com detalhes, nós temos aí a separação desses alelos, tá? E aí, a mulher vai mandar, ela tem 50%, né? Ela vai mandar para 50% dos seus gametas azão e o outro 50% azinho, certo? Aí, qual foi fecundado naquele mês, vai aí levar esse alelo para a vida, tá? É claro que esse alelo vai se parear com outro alelo do parceiro, né? Então, lá na fecundação, cada alelo vai parear com um alelo correspondente para determinada característica, tudo bem? Pessoal, e aí a gente tem o heredograma, né? Então, o heredograma tem algumas legendas aqui que eu queria comentar com vocês. Bom, o quadrado aqui, pessoal, significa o sexo masculino, enquanto o círculo, o sexo feminino. Quando eu pinto, significa que é afetado com a característica que a gente vai trabalhar, tá? E aí, eu tenho aqui, né, o cruzamento, quando eu mostro aqui um cruzamento com um risquinho só,
Eu estou mostrando que aqueles indivíduos cruzaram entre si e geraram descendentes, tá? Quando eu tenho 2 risquinhos, significa cruzamento de consanguíneos. O que que é isso? É um cruzamento entre parentes, tá? E aí esse símbolo significa cruzamento entre gêmeos monozigóticos. O que que são gêmeos monozigóticos? São gêmeos idênticos, né? Que são, o DNA é igualzinho, teve somente um óvulo e um espermatozoide e gerou 2 indivíduos. E aí eu tenho gêmeos dizigóticos, né? Que são gêmeos aí que tem para ocorrer, precisa de 2 óvulos e 2 espermatozoides. Gêmeos dizigóticos têm um DNA igual de irmão normal, né? Só você tem um irmão mais velho. Você e seu irmão têm uma semelhança no seu DNA. Os gêmeos dizigóticos é a mesma coisa, tá? E aqui nós temos um heredograma, né? Eu tenho aqui um homem, uma mulher, eles cruzaram entre si, né? Fornicaram ali e aí geraram 2 filhos, né? No caso, 2 filhas, né? Uma das filhas foi afetada, aqui é só um exemplo, então não tô falando de característica nenhuma, faz de conta que ela é albina, tá? Então a 3 aqui é albina, uma mulher afetada. E o homem e a outra menina, ela cruzou com outro rapaz que não era albino. E qual que é a probabilidade dessa criança ser albina, né? Então, é claro que na lousa a gente ia criar uma situação aí, né? Bom, só pra gente entender um pouco de heredograma. Vamos pegar o exemplo de albinismo, então, né? O indivíduo albino é aquele que não produz melanina, tá? É um indivíduo não tem cores, né? Cabelo branco, a pele branca, enfim. Esse indivíduo, vamos colocar essa família aqui, né? Nesse heredograma. Eu tenho uma mulher, eu tenho um homem. Eu sei que quem é albino, é determinado por um gene recessivo, tá? Por um gene recessivo. Então, todo mundo que é albino aqui é azinho e azinho, azinho e azinho. E quem não é albino, eu sei que tem azão, né? Dá para eu saber se é azão e azinho? A princípio, não, né? Então, eu coloco aqui azinho, azinho, para todo mundo que é afetado, e coloco azão para todo mundo. Mas vamos analisar aqui, ó. Se eu tenho esse casal aqui teve 3 filhos, 2 meninas e um menino. A menina, ela não é, uma das meninas é albina. Então, se ela é albina, ela é azinho, azinho. Ora, para ela ser azinho e azinho, ela precisa que o pai e a mãe mandassem azinho para ela. Então, eu sei que esse indivíduo é azão e azinho agora, e esse indivíduo é azão e azinho. Então, beleza, a primeira filha eu sei que é azinho e azinho, e eu sei que os pais agora são azão e azinho, certo? Porque ele é normal, ela é normal, ele é normal, tem azão. Mas para gerar uma filha albina, precisa então dos 2 ter azinho. Só que eu não sei desse filho e nem dessa filha, os 2 são somente azão. Mas, horas, essa mulher teve uma relação com o albino e gerou um filho albino. Para ser albino, eu preciso de azinho e azinho. Esse azinho veio do pai, porque ele é albino, óbvio, ele só pode mandar azinho. Mas e o outro azinho? O outro azinho veio da mãe. Então, eu sei que essa mulher é azão e azinho, tá? Ah, professora, mas ele é azinho, azinho igual o pai. O pai não mandou os 2? Não, tá? Na meiose, você só pega 50% da carga genética da sua mãe e 50% da carga genética do seu pai, tá? Bom, e aqui você tem a mesma situação. A filha albina casou com um marido normal, né? E aí gerou um filho normal. Mas, como eu sei que a mãe é azinho, só pode mandar azinho pro filho, eu sei que essa criança
é azão e azinho, tá? Então, pessoal, para resolver exercício de genética, a gente já tinha visto isso, né, em sala de aula até ano passado, e aí a gente tá relembrando, tá? E aqui eu coloquei até um heredograma um pouquinho mais complexo, né? Mas segue a mesma lógica, tá? Então, pessoal, é isso, né? Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu expliquei, vocês vão fazer os exercícios e aí depois eu vou fazer vocês vão falando as dúvidas, o que você teve mais dificuldade. E aí, dependendo, eu vou gravar a correção dos exercícios para ficar mais fácil, tá bom? Pessoal, beijão aí, bons estudos!